A Sessão da Tarde marcou milhares de brasileiros exibindo vários filmes que hoje são considerados clássicos. Clique, Matilda, Uma Noite no Museu, A Hora do Rush, Ponte para Terabithia, Ghost, Lagoa Azul e Lagoa Azul de novo. Meu Deus, toda semana passava esse filme. Esses filmes e muitos outros têm um lugar especial nas nossas memórias, e como você viu no título e na thumb, o filme que a gente vai falar hoje vai ser sobre Sky High. E mesmo Sky High ter sido um dos filmes que mais marcaram a minha infância, durante muito tempo ele só ficou apagado da minha memória. Sabe aquele momento que alguém fala alguma coisa, ou então você vê algo que instantaneamente desbloqueia milhares de memórias que você tinha sobre esse assunto? Foi exatamente isso que aconteceu comigo quando aleatoriamente apareceu um edit sobre esse filme pra mim no TikTok, o que me deixou com muita vontade de falar sobre esse filme. E falando em desbloquear memórias, eu fico bem feliz quando eu vejo que meus vídeos também causam esse efeito em muitos de vocês. Eu adoro ler o comentário de vocês falando sobre isso. Sky High é um filme da Disney e foi lançado em 2005. O diretor do filme, ele se chama Mike Mitchell e ele é responsável por dirigir outros grandes sucessos como Trolls, Alvin e os Esquilos 3 e Kung Fu Panda 4. Não dá pra acertar todas. O filme, ele teve um orçamento de 35 milhões de doletas e ele teve uma bilheteria mundial de mais de 86 milhões. E mesmo o filme lucrando mais de 51 milhões, acabou não sendo muito bem o que os produtores esperavam, e por causa disso, o filme não teve uma sequência. Ela ia se chamar Save You, e abrindo um parênteses aqui, eu acho esse nome horroroso, e ela contaria a história dos personagens principais do filme, só que na faculdade. E uma curiosidade que muita gente não sabe é que era pra existir uma série de Sky High, aquele clássico estilo de séries adolescentes da Disney, no dia a dia deles na escola. Mas infelizmente esse projeto não foi pra frente. Apesar de que não muito tempo atrás, o diretor mostrou interesse em fazer uma sequência pro filme, ou então até mesmo uma série. Mas até então a gente ainda não tem uma confirmação oficial se pode ou não existir uma continuação, seja ela em formato de filme ou em formato de série. E antes de começar a falar sobre o filme, eu queria mandar um salve pro meu amigo Marcos, porque ele foi uma das pessoas que pediu pra falar sobre esse filme. Na verdade, além de mim, ele foi a única pessoa. Um salve, Marcos! E aliás, não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. Eu sei que todo youtuber mostra essa porcaria de gráfico, mas ele é real. A maioria das pessoas que assistem não são inscritas e ajuda demais se você se inscrever, principalmente se você gosta dos vídeos. Mas chega desse fala-fala de youtuber e vamos logo pro filme. Pode, Mulher Maravilha. Pode, Mulher Maravilha. O filme começa apresentando os maiores heróis da Terra, e a forma que eles introduzem eles é de um jeito bem bacana, usando esses quadrinhos animados. E sobre esses heróis, eles são o Comandante e a Super Jato. O Comandante, ele é super forte, e a Super Jato, como o nome diz, ela voa como se fosse um jato. E quando os dois, eles não estão por aí salvando o mundo, eles estão trabalhando como corretores de imóveis nas identidades de Steve e Josie. E não menos importante, eles também são os pais do protagonista do filme, o Will Stronghold. Claramente uma referência a Minecraft. Os pais do Will, eles estão muito empolgados porque finalmente ele tá indo pro ensino médio e ele vai estudar na mesma escola que eles estudaram, a Sky High, a super escola de heróis. Ah, ele disse! Mas tem um pequeno problema que o Will não contou pros pais dele, é que mesmo ele sendo o filho dos maiores heróis da Terra, ele não tem nenhum superpoder. O filme, ele até explica que os poderes surgem com o tempo, uns aparecem mais cedo e outros aparecem mais tarde. Mas sendo filho de heróis muito famosos, faz uma pressão enorme no Will, e ele sente vergonha de contar pros pais dele que ele ainda não desenvolveu nenhum superpoder. Tanto que quando o pai dele chega no quarto do Will, ele sai correndo pra colocar os pesos e fingir que estava fazendo 200 levantamentos. O pai dele diz que estava extremamente orgulhoso do Will, e ele fala que caso um dia ele tivesse que parar um meteoro vindo pra Terra, e se ao invés do meteoro ele que explodisse em 1 milhão de pedacinhos, ele ia ficar super tranquilo, porque o filho ia estar lá pra proteger a Terra. Esse garoto vai precisar de muita terapia. O pai dele então desce pra tomar café, e antes disso ele joga um peso em cima do moleque, que até faz a cama quebrar. Em seguida a gente conhece a Layla, a melhor amiga de infância do Will, que veio tomar um café com eles. A Layla também tem superpoderes, mas no caso dela, ela controla as plantas. Uma vibe meio Era Venenosa do Batman. E no melhor estilo meninas superpoderosas, os pais do Will recebem uma ligação do prefeito e ambos têm que sair para salvar a cidade de um robô gigante que estava atacando ela. Claramente uma referência a Evangelion. Os pais dele facilmente conseguem derrotar o robô e o pai do Will pega o olho do robô para levar de souvenir. Então, o Will e a Layla, eles saem para pegar o ônibus e quando
quando o Will pergunta pro motorista se ele levava pra escola de heróis, o cara dá uma bronca no Will, porque era pra ele manter aquilo em segredo e eles não podiam deixar os vilões descobrirem. Só que quando ele percebe que o Will era um Stronghold, ele muda completamente de atitude e começa a tratar ele super bem. Ele até tenta expulsar 2 pessoas do assento só pro Will pegar um lugar melhor, mas o Will fala que não precisava de tudo aquilo. E aproveitando essa cena pra apresentar alguns personagens do filme, e enquanto eu listava, eu percebi que eles são muito aqueles clichês de série adolescente. O motorista, ele se chama Ron Wilson, que é aquele cara mais velho com um emprego bem mais ou menos, que dá conselhos pro protagonista. A Magenta é aquela personagem rebelde e mais introvertida, mas no fundo ela é muito gente boa. O Ethan é aquele estereótipo clássico de nerd fraquinho, e a gente também tem o Larry, o segundo melhor personagem do filme, carismático, legal, gente boa e com um super poder irado. Adoro esse cara. Ah, e ele também dá em cima da Layla quando ele descobre que ela e o Wilson são amigos. E finalizando, a gente tem o Zack, o melhor personagem do filme e com o melhor superpoder também. Ele é aquele personagem que é o melhor amigo do protagonista, mas que também é meio burrinho. Enquanto o ônibus andava, o Will e o Zack conversam sobre as férias e o Zack diz que foi a maior pressão porque o pai dele vivia falando que os poderes dele surgiram muito cedo. E o Will, ele fica até animado com isso porque ele achou que ele não ia ser o único fracassado que não tinha poderes na escola. E ele pergunta pro Zack se os poderes dele ainda não tinham aparecido. E o Zack responde falando que se ele não tivesse poderes, ele nem sequer ia vir pra escola. Ou seja, o Will era o único fracassado que não tinha poderes. Depois de pegar todos os alunos, o Ron vai em direção a uma rua em construção E ele joga todos que estavam dentro do ônibus lá do precipício porque ele não suportava mais o emprego dele. E assim o filme acaba com uma terrível tragédia. Obviamente tudo é mentira, e o ônibus na verdade era um ônibus voador e o Ron leva eles voando até a escola. Porque a Sky High era uma escola que ficava flutuando no céu, e ele explica que ela estava sempre em movimento e mudando a localização dela para manter a segurança dos alunos e afastar os vilões. Logo após descer do ônibus, a gente vê vários outros alunos com superpoderes, e inclusive a gente vê 2 malucos e um deles lança um raio laser na bunda de uma garota. E para se vingar deles, ela congela os 2. Ainda bem que nessa escola eles têm superpoderes ao invés de armas. Como em todo ensino médio, não pode faltar os valentões, e eles são o Lash e o Speed. Os 2 cercam os calouros e cobram pra eles uma taxa de $15 pra poder entrar na escola. E o Ethan, na maior nerdice do mundo, responde: Mas não existe nenhuma cláusula no contrato da escola de pagamento de uma taxa referente aos calouros. Ele fala exatamente desse jeito. E depois dessa cena, a gente já sabe quem que é o principal alvo dos valentões. E pra sorte dos calouros, a representante dos alunos chegou. E sim, ela é a Ramona Flowers. E o Will, ele fica instantaneamente apaixonado por ela. E agora, daqui pra frente, se ele quiser namorar com ela, ele vai ter que enfrentar os 7 ex-namorados malvados dela. Não, mas sério, se ela obrigasse ele a fazer isso, pra mim era coisa de vilão do filme. Aliás, claramente o nome dela não é Ramona, e sim Gwen Grayson. Mas daqui pra frente, eu vou continuar chamando ela de Ramona só porque eu acho mais engraçado. Em seguida, eles vão em direção ao ginásio da escola, porque lá eles vão encontrar o técnico Barreira, que é o responsável por avaliar os superpoderes dos alunos, e dependendo do resultado, isso vai definir pra sempre a carreira do aluno, se ele vai ser um herói de sucesso ou então um ajudante fracassado. E falando do técnico, o nome dele é Barreira porque ele consegue quebrar a barreira do som com a voz dele. Os testes começam e o primeiro a ser testado é o nosso queridíssimo Larry, Que supera as expectativas de todos com o superpoder irado dele. e obviamente ele vira um herói. E logo em seguida, o Zack sobe sem nem o Barreira ter chamado ele, e ele se prepara pra mostrar o quanto os poderes dele são incríveis. E como vocês podem ver, o poder dele é irado. Talvez para aqueles que não sejam tão atentos assim, seja um pouquinho difícil de notar as grandes habilidades do nosso querido Zack. Mas na verdade, ele tá brilhando. Eu sei que é um pouquinho difícil de brilhar no claro, mas ele virou ajudante. Logo após isso, os outros alunos são testados também, como a Magenta, que consegue virar um porquinho da Índia, o Ethan, que literalmente derrete e vira uma poça de água no chão, E o pior poder de todos, que é essa menina, que ela simplesmente vira uma bola. até que chega a vez da Layla, mas ela
se recusa a usar os poderes dela porque ela acha que essa divisão entre heróis e ajudantes é uma coisa ultrapassada e sem sentido. E como ela não quis mostrar os poderes dela, o Barreira simplesmente fala que ela virou uma ajudante. Assim como todos os outros que eu citei antes, eles também viraram ajudantes. O alarme do intervalo toca e o Barreira fala que o Will vai ser o próximo a ser testado. E obviamente o Will fica assustado porque ele não sabe o que vai fazer nessa situação. E já que a gente tá no ensino médio, tudo que é ruim pode piorar. No intervalo, o Will descobre que ele já tem um arqui-inimigo e ainda por cima ele é o Jacob do Crepúsculo. Infelizmente ele não se chama Jacob e sim Warren, mas eu vou continuar chamando ele de Jacob. E ele odeia o Will porque o pai do Will prendeu o pai do Jacob, já que o pai do Jacob, ele é um vilão que é casado com uma super heroína. Deve ser pouco complicado essa família. Voltando pro ginásio, o Will finalmente sobe e ele até tenta falar pro técnico Barreira que ele não sabia qual que eram os poderes dele, mas o Barreira achou que ele só tava brincando com a cara dele, igual o pai do Will fazia na época deles na escola. Então o Barreira lança um carro pra cima do Will e ele fala que o Barreira tava maluco, e como o Barreira viu que ele não era forte, com certeza ele deveria voar igual a mãe dele. E ele simplesmente taca o moleque pra longe. E depois de se espatifar no chão, o Will fala pra ele que na verdade ele não tinha superpoder nenhum, e já que o Barreira não ia muito com a cara do Will, ele aproveita essa situação e ele simplesmente dá o maior grito anunciando que o Will tinha se tornado um ajudante. Bom, o Will ele pode até não ser um herói, mas se você for homem, saiba que você pode ser um super-herói salvando a sua autoestima com a manual. Como verdadeiros heróis, os homens adoram cuidar e proteger os seus parceiros, mas é muito comum também eles deixarem os cuidados pessoais de lado, como cuidar do próprio cabelo. E a calvície é um dos problemas que mais afetam a autoestima dos homens, podendo até ser considerada o maior vilão da vida de muitos. Mas esse problema tem solução porque a manual conecta você com o melhor tratamento contra a calvície, porque os tratamentos são personalizados atendendo às suas necessidades. E ainda por cima, a manual é rápida e prática no seu atendimento, basta você responder um questionário online e um médico especializado vai indicar o melhor tratamento para você. Inclusive, você recebe o tratamento indicado diretamente na sua casa, com um frete grátis e dentro de uma embalagem discreta. E você ainda tem suporte da equipe ao longo do processo, com contato direto online sempre que você precisar. E aproveitando o mês dos namorados, a manual tá com uma promoção muito especial, dando 40% de desconto no primeiro pedido. E ainda por cima, nesse mês especial, você ganha de brinde uma bag igualzinha a essa. Basta você acessar pelo QR Code ou pelo link na descrição e nos comentários e usar o meu cupom para garantir o seu desconto. E não perca essa oportunidade, porque ela vai durar só esse mês de junho, e muito obrigado à Manual por patrocinar esse vídeo. Voltando pro Will, ele foi parar na enfermaria e a doutora disse pra ele que filhos de pais super-heróis poderiam tanto herdar um dos poderes quanto herdar os dois, mas ainda assim havia uma pequena possibilidade de que ele não herdasse nenhum dos poderes. E um exemplo disso era o próprio Ron Wilson, que também era filho de pais super-heróis, mas infelizmente ele acabou não desenvolvendo nenhum poder. E voltando pra casa, o Will ele até tenta contar pro pai dele, mas ele não consegue porque o pai dele estava orgulhoso demais, tanto que ele até mostrou a sala secreta onde ele e a esposa dele trabalhavam e guardavam os troféus das batalhas. E ele ainda fala que o Will também ia colocar os troféus dele lá quando ele se tornasse um herói, o que deixa o Will completamente sem jeito. E mais tarde naquela noite, ele e a Layla estão em cima do teto da casa dele conversando sobre isso. E eu gosto dessa cena porque ela passa muito bem a crítica que o filme faz sobre as expectativas que os pais colocam sobre os filhos deles, e como isso deixa os filhos muito pressionados para eles tentarem alcançarem essas expectativas, mesmo que para muitos deles, como no caso do Will, seja algo impossível de se alcançar. No outro dia, finalmente o Will vai para as aulas dos ajudantes, e inclusive um dos professores dele era um ajudante do comandante, mas mostrando como os ajudantes sempre são deixados de lado, o pai do Will nunca nem sequer tinha falado sobre ele, mesmo o coitado trabalhando com o comandante fazia anos. E durante as aulas eles vão aprendendo técnicas sobre como ajudar os super-heróis, e inclusive por causa de um experimento maluco, em uma das aulas acaba tendo uma queda de energia e o nosso querido Zack finalmente pode brilhar. Depois da escola, todos eles vão pra casa do Will fazer o dever de casa juntos, mas o Will não esperava que o pai dele fosse chegar em casa tão cedo, e como o pai do Will pensa que ele é um herói, ele fica muito surpreso em ver que ele tava andando com ajudantes, e ele até chega a dizer que o avô do Will surtaria se ele visse isso acontecendo. E o jeito que essa cena é construída é muito interessante, porque basicamente é mostrando o Will se assumindo pro pai dele. Ele começa envergonhado comentando sobre o assunto, perguntando se não seria um problema se ele fosse um ajudante, e o pai dele fica meio, se você supostamente fosse um ajudante, eu acho que eu aceitaria de boa, mas ainda bem que você não é um. Mas é claro que isso dura até ele criar
coragem e falar pro pai dele, que obviamente não aceita isso muito bem, e ele até tenta culpar o Barreira por causa disso, mas o Will diz pra ele que ele era um ajudante porque ele não tinha nenhum superpoder. E o pai dele pergunta por que ele mentiu esse tempo todo, e o Will fala que ele tinha vergonha porque o pai dele não ia aceitar muito bem, mas que agora o Will era um ajudante e ele tinha orgulho de ser um, e que o pai dele devia aceitar ele como ele era. E essa cena é claramente um paralelo para uma situação que ocorre com muitas pessoas LGBTQIA+, que sofrem com as próprias famílias por elas não aceitarem como elas são, e essa cena representa muito bem a dificuldade que é para essas pessoas se assumirem. Mas saibam que todos vocês são bem-vindos aqui no canal do Lusca e tem total meu apoio para serem quem são. Depois disso, os pais do Will vão até a sala secreta para discutirem sobre o assunto. E por mais que seja difícil para eles entenderem que o Will não tem nenhum superpoder, eles acabam aceitando isso. E eles ficam muito felizes com a ideia do Will virar um corretor de imóveis. E é claro, ele não tinha nenhuma escolha em relação a isso. Lá na escola, o Lash e o Speed, eles tiram onda com o Will, fazendo ele tropeçar e derrubar comida em cima do Jacob, o que deixa ele muito irritado e acaba começando uma briga. O Jacob começa a lançar bolas de fogo pra todo canto, destruindo as coisas e deixando o Will encurralado. Os amigos do Will até tentam ajudar ele, e antes que o Jacob atacasse, o Will finalmente desperta os superpoderes dele, e assim como o pai dele, ele é super forte e joga o Jacob pra longe. E ainda por cima, ele deixa a Ramona muito impressionada. Nisso, a diretora chega e leva os dois pra detenção, e um detalhe é que nesse lugar da detenção tem alguma tecnologia que não deixa eles ativarem os poderes deles. O Will até tenta fazer as pazes com o Jacob, mas ele não tava muito afim. E voltando pra casa dele, o Will tava muito feliz, mas os pais dele estavam furiosos porque ele tinha destruído a escola, principalmente a mãe do Will. Então o pai do Will leva ele pra sala secreta e diz que vai dar uma mega bronca nele. Mas na verdade, o velho, ele só fica super feliz porque o filho finalmente desenvolveu os poderes dele, e ele tava mais feliz ainda que eram os mesmos superpoderes que o pai. E agora que o Will desenvolveu os poderes dele, e principalmente porque os poderes dele não são se transformar em uma bola, meu Deus, que poder horrível, o Will, ele é transferido pra turma dos heróis. E sim, um dos professores dos heróis é literalmente o Megamente humano. Graças à transferência do Will, ele e a Ramona começam a ficar mais próximos, e a gente também descobre que a Ramona é tecnopata, ou seja, ela consegue controlar a tecnologia. Como a Ramona é uma menina muito popular, os amigos dela não querem se misturar com os ajudantes, e isso deixa os amigos do Will bastante chateados, e quando o Will vai falar com eles, o Speed e o Lash aparecem pra zoar com o Zack e o Ethan, e os dois simplesmente falam que o Will acabaria com eles e era só marcar o lugar e a hora pra eles resolverem esse problema. E além disso, o Zack fala que se eles ganhassem, eles poderiam enfiar a cabeça do Ethan na privada até o final do ano. Agora, pra salvar a cabeça do Ethan, o Will acaba enfrentando os dois num desafio lá no ginásio, onde o Speed e o Lash seriam os vilões, e o Will ia ter que salvar uma cidadã que tava em perigo. Inclusive, um dos professores fala que ele lembra muito bem da época que eles usavam pessoas de verdade. Dá pra entender por que eles não usam mais. Pra piorar a situação do Will, os dois ainda colocam ele pra fazer dupla com o Jacob, e apesar dos dois terem tretado, no final eles conseguem derrotar os valentões e conseguir salvar a boneca. E na hora de comemorar, o Will acaba deixando os amigos dele de lado pra ficar com os alunos heróis e populares. Depois disso, o Will e a Ramona vão estudar na casa dele, e ela acaba conhecendo os pais dele e até fica pra jantar com eles. E na janta, a Ramona aproveita pra convidar os pais do Will pra serem os convidados de honra e receberem o prêmio de heróis do ano no baile da escola. Depois disso, o Will leva a Ramona até a casa dela e eles marcam de ir juntos pro baile. Enquanto a noite do Will tava praticamente perfeita, a da Layla tava sendo uma porcaria, porque nessa mesma noite ela tinha marcado com o Will de se encontrar com ele num restaurante, mas ao invés de encontrar ela, ele tava lá saindo com outra. O Jacob aparece nessa hora porque ele trabalhava lá no restaurante, e ele fala pra Layla que ela deveria contar tudo que ela sente pro Will, e que praticamente todo mundo já sabia que ela gostava dele, já que ela não era muito boa em esconder isso. No outro dia, o Will pede desculpa porque ele se esqueceu completamente de encontrar ela, e a Layla até tenta contar pro Will o que ela sente, mas antes que ela falasse qualquer coisa, o Will conta que ele marcou de ir pro baile com a Ramona, e isso deixa a Layla bem triste. E na tentativa de deixar o Will com ciúme, ela se junta com o Jacob pros dois fingirem que estão saindo, e o Jacob só aceita porque assim ele ia poder zoar o Will. Voltando pro Will, ele tava na casa dele com a Ramona, e ela recebe uma ligação falando que o pessoal que tava organizando o baile tava com problemas, e ela pergunta pro Will se eles podiam ir pra lá pra casa dele resolver isso. O Will fala que tava tudo bem, mas o que a Ramona não contou pra ele é que eles iam literalmente ensaiar o baile inteiro. Pouco abusada essa menina. O Will foi reclamar com ela que eles não tinham combinado
combinado isso, mas ela convence ele falando que agora ele era popular e que ele tava com os amigos dele. O Will fala pra ela que ele queria chamar a Layla e os outros, mas a Ramona diz que eles não iam se sentir muito bem rodeados de super-heróis. Ela também fala que queria ir pra um lugar mais reservado pra ficar sozinha com o Will, e de todos os lugares da casa que o Will poderia levar ela, ele leva ela pra sala secreta, o lugar que justamente era pra ser um segredo só pros membros da família dele. E lá dentro, os dois se beijam. Ao mesmo tempo, a Layla tava passando pela frente da casa do Will e ela vê que tava rolando uma festa e ela entra pra procurar o Will, mas ela acaba só encontrando a Ramona, que fala pra Layla que o Will tava evitando de falar com ela porque ele sabia que a Layla gostava dele, mas ele era bonzinho demais pra falar pra ela que ele não gostava dela. E a Ramona diz pra ela deixar o Will em paz, porque o Will ia no baile com ela e ele ainda por cima deu uma festa sem nem chamar a Layla. Desde o começo eu sabia que essa Ramona não era confiável. E agora a Layla vai ter que lutar contra ela e as outras 6 ex-namoradas do mal do Will pra poder ficar com ele. Não, pera, filme errado. O Will aparece e a Layla sai chorando, e quando a Ramona conta o que aconteceu, o Will fica furioso e diz que não vai mais pro baile com ela. Pelo menos uma vez, esse menino acertou. No outro dia, o Will vai pro mesmo restaurante que eles marcaram e ele tenta falar com a Layla, só que ela não respondia mais ele. E o Jacob aparece e conta pro Will que ele e a Layla só estavam saindo juntos pra fazer ciúmes pro Will, e que na verdade a Layla gostava dele. Na noite do baile, enquanto todos, inclusive os pais do Will, iam pra escola, ele resolveu ficar em casa na sala secreta. E enquanto ele olhava algumas fotos antigas da época da escola dos pais dele, ele descobre que uma das alunas daquela época era o arqui-inimigo deles. E essa mesma menina criou a arma que o pai do Will guardava de souvenir lá na sala secreta. Mas misteriosamente, essa mesma arma tinha sumido, e enquanto ele olhava melhor as fotos, ele percebeu que tinha uma coisa muito errada com elas. Lá no baile, enquanto a Ramona homenageava os pais do Will, a gente finalmente tem o maior plot twist do filme, e que na verdade a Ramona era a arqui-inimiga dos pais do Will. Mas Lusca, como é que a Ramona era o arqui-inimigo dos pais do Will, sendo que agora ela é apenas uma adolescente? Simples, meu caro amigo Símil, isso aconteceu porque a arma da Ramona transforma as pessoas em bebês, tanto que ela começa a usar a arma dela pra transformar todo mundo do baile em bebezinhos. E agora voltando no tempo, quando os pais do Will estavam enfrentando a Ramona lá no passado, eles conseguiram fazer o raio atingir ela e isso acabou transformando ela num bebê. Mas graças ao capanga dela, ele fez com que os pais do Will pensassem que ela tinha só morrido e o capanga criou ela como se fosse o filho dela e ela cresceu almejando virar uma vilã de novo. E desde o começo, a Ramona já estava planejando tudo. Um exemplo disso é lá no começo do filme, quando o pai do Will pega o olho do robô gigante. Aquele robô, na verdade, era da Ramona e ela usou o olho dele para observar a família em segredo. E o plano da Ramona era transformar todo mundo em bebês para assim ela criar uma legião de vilões que fossem servir ela. E eu tenho que dizer que o roteiro desse filme é muito melhor que Vingadores Ultimato. Enquanto isso rolava, os ajudantes conseguem escapar no meio da confusão e com a ajuda do Ron Wilson, o Will consegue chegar a tempo na escola. O Will pede desculpas pra todo mundo por ter deixado eles de lado e pelo jeito que ele agia. E então começa uma mega batalha épica entre os ajudantes e os capangas da Ramona. Derrotando os capangas, eles descobrem que tinha uma bomba nos motores da escola e que quando ela explodisse, ela ia fazer a escola cair. Então eles correm contra o tempo pra tentar desativar a bomba. Durante a luta contra o Will e a Ramona, ele acaba sendo jogado do alto da escola e o que ninguém esperava é que ele fosse despertar os poderes da mãe dele e agora ele também pode voar assim como ela. O problema é que a bomba acaba explodindo e isso faz a escola cair, mas graças ao Will ele consegue salvar ela no último segundo e leva ela pro alto e ele consegue dar tempo pra eles consertarem os motores da escola. Nisso a Ramona é derrotada e mandada pra detenção. Ela comete não sei quantos crimes e o máximo que acontece com ela é ser mandada pra detenção, mas tudo bem. E usando a arma dela, eles conseguem fazer as pessoas voltarem para suas cidades normais. E os heróis e os ajudantes, após esse mega evento, eles terminam o filme mais unidos. E o filme também termina com Will e a Layla namorando. E nas narrações finais, a gente também descobre que o Ron Wilson ganhou superpoderes porque ele caiu num monte de lixo tóxico e agora ele é super gigante. E nisso, a gente vai direto para as considerações finais.
Eu tive uma surpresa muito boa vendo esse filme, porque eu tava com medo de assistir ele de novo e eu percebesse o quanto esse filme era ruim. Mas ainda bem que aconteceu o contrário, e agora eu acho que eu gosto ainda mais desse filme. O filme, ele obviamente não é a coisa mais incrível do mundo, mas ainda assim ele consegue fazer umas críticas muito boas sobre sentimentos e situações que os adolescentes passam nessa época da vida. A minha única crítica no filme é que eu acho que eles deveriam ter mantido o Will sem superpoderes, porque meio que ele ganhando aqueles poderes do nada depois de ter discursado sobre ter orgulho de ser um ajudante, acaba meio que jogando tudo pro lixo. Mas ainda assim, isso não estraga o filme, que por sinal tem efeitos especiais muito bons pra época, considerando também o orçamento que ele tinha. Apesar de ter umas coisas que a gente deixa passar, tipo essa menina clone que claramente dá pra ver que são dublês aqui, mas isso daí são só detalhes. Bom, o vídeo vai ficando por aqui, eu recomendo muito que vocês assistam Sky High de novo, porque o filme é realmente divertido. E nisso, o vídeo vai ficando por aqui, e até semana que vem. Provavelmente.